dia, meus amados alunos, colegas, familiares. Que bom estarmos de volta nesse momento que dedicamos para meditar, né, na Palavra de Deus. Quero de início parabenizar a todos os professores, principalmente os professores daqui do SEBS, e quero também agradecer a vocês. Foram muitas mensagens de carinho que recebemos de vocês, queridos. Muito obrigada. Recebam também o nosso caloroso abraço, tá bom? Sem aluno não existe professor. Pode ter professor, pode ter escola, mas se não tiver aluno, então o ensino não acontece, a escola não funciona, tá bom? Então, muito obrigada pelas mensagens, pelas palavras de carinho, de elogio que vocês nos enviaram, tá bom? E nesta manhã nós vamos pensar no grande mestre, no maior mestre que a história já teve, o maior professor, chamado Jesus. E o encontro de dois mestres. Um mestre chamado Nicodemos e outro mestre chamado Jesus de Nazaré. E se encontra no livro de João, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: Jesus instrui a Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele ou contigo. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queridos, olhe que encontro maravilhoso. Jesus, o mestre por excelência. Jesus era mestre, sim. Jesus estudou na sinagoga dos judeus. Jesus ia para a escola. Jesus aprendeu os mandamentos. Jesus estudou no Talmud, que era o livro dos judeus. E Jesus, então, era muito inteligente. Até mesmo porque Jesus, como filho de Deus, ele era iluminado por Deus. Muito bem. Nicodemos era um dos mestres, das pessoas muito excelentes, e privilegiadas também entre os judeus. E Nicodemos, como professor, ele ficava sabendo do que Jesus fazia, dos milagres que Jesus fazia, como ele ensinava. Jesus também tinha os seus alunos, que eram os seus discípulos. E Jesus tinha uma verdadeira paixão pelos seus discípulos. Jesus apostava nos seus discípulos. Ele acreditava no sucesso dos seus alunos. Por isso que ele tinha muita paciência e muito amor pelos seus alunos. Então Nicodemos foi conversar com Jesus. Interessante que Nicodemos foi à noite conversar com Jesus. Sabe por quê? Porque Nicodemos era um dos líderes, não é, do povo de Israel. E se Nicodemos fosse durante o dia conversar com Jesus, ele seria criticado, porque ele, um mestre, não é, uma pessoa de muito conhecimento, ia procurar um judeu que andava com pessoas simples, pessoas humildes, pessoas pobres.
Então, Nicodemos seria criticado. Ele então foi à noite conversar com Jesus. E quando ele se aproximou de Jesus, ele disse a Jesus que Jesus, como mestre, ele era vindo de Deus. Porque se Jesus não tivesse vindo de Deus, não fosse uma pessoa iluminada por Deus, Jesus não poderia fazer as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus olhou para Nicodemos e disse para Nicodemos: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso causou uma confusão na cabeça de Nicodemos. Pois Nicodemos disse: como é que pode uma pessoa que já nasceu, uma pessoa que já é adulta, voltar a nascer de novo? Será que tem que regredir e até voltar ao ventre da mãe para tornar a nascer? E Jesus disse a ele: olha, você, sendo mestre em Israel, não está entendendo que eu estou falando com você de coisas tão simples. Imagine se eu falar com você das coisas espirituais. O que Jesus quis dizer a Nicodemos? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Esse nascer de novo, que é nascer, não é da água e do Espírito, como Jesus se referiu a Nicodemos. Jesus queria dizer o seguinte, que o novo nascimento é para todas as pessoas, para aquela pessoa que compreende que precisa do amor de Deus, que precisa ser transformada por Deus. É aquela pessoa que entende que precisa receber de Deus um novo nascimento. Nascimento da mente, nascimento da alma, não do físico, mas nascimento da alma. E o que significa então nascer de novo? É uma transformação que a pessoa precisa se permitir. Essa transformação significa deixar de fazer as coisas erradas para passar a fazer as coisas corretas, certo? Jesus queria dizer a Nicodemos o seguinte: olha, Nicodemos, você é um mestre, você é um professor, você entende das leis, você entende das letras, dos números, mas você precisa entender o que a palavra de Deus quer dizer. Você precisa ter um entendimento espiritual. Você precisa entender que um novo nascimento é o nascimento da alma, é o nascimento do Espírito. É quando a pessoa entrega a sua vida, o seu coração a Jesus e diz para Ele: Senhor Jesus, o Senhor que é o meu mestre por excelência, então me ajude a eu me entregar a Ti verdadeiramente, me ajude a eu entender a Tua palavra. E Jesus tinha 12 alunos, 12 discípulos. E sabe como foi que ele começou a classe dele? Foi lá na beira da praia. Ele chegou e encontrou alguns irmãos que estavam pescando. Pedro, Tiago, João, que eram amigos, eram pescadores. E Jesus então chamou eles e disse assim: venham comigo e vocês serão pescadores de homens. Vocês não serão mais pescadores de peixe, mas vocês serão pescadores de homens. Como assim? Aqueles homens rudes, até ignorantes em algumas coisas, entendiam da pesca, entendiam da maré, né? Entendiam como consertar redes.
Mas Jesus convidou esses homens e convidou outros e outros e outros que acompanharam a ele, aprenderam com ele. E Jesus, como mestre, como professor, Jesus tinha muita paciência para ensinar seus discípulos. Sabe por quê? Porque o professor precisa ser muito paciente. Olha o que acontece com vocês na sala de aula. Quantas vezes o professor tem que repetir, tem que dizer várias vezes, porque o aluno está brincando, porque o aluno não está entendendo, ou porque o aluno não está interessado. E o professor é sinônimo de paciência. Ele precisa ter paciência. E Jesus era um professor paciente. E aí Jesus ensinava aos seus discípulos, sentava com eles para ensinar. Jesus também teve ocasiões que Jesus preparou comida para eles. Jesus gostava de estar com seus discípulos. E até aquele discípulo chamado Pedro, que andou muito com Jesus, que negou a Jesus, ele então, depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi lá onde Pedro estava pescando, e Jesus então foi ao encontro deles, foi ao encontro de Pedro, preparou um banquete para eles, assou peixe, comeu com eles, e depois chamou Pedro e disse: olha, Pedro, vem cá, você me ama mais do que aos seus irmãos, aos seus amigos? Ele disse: Senhor, eu te amo. Aí Jesus perguntou de novo: Pedro, você me ama mais do que esses seus amigos? Ele disse: ó Senhor, o Senhor sabe de tudo. Olha, o Senhor sabe, o Senhor, que eu te neguei, eu fui um covarde, mas o Senhor sabe que eu te amo. Muito bem, Pedro, você me ama mais do que esses seus amigos? Jesus perguntou a ele 3 vezes. E Pedro então começou a chorar e disse para Jesus: ó Jesus, o Senhor sabe de tudo que eu fiz, mas o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus disse: pronto, Pedro, você está perdoado. Pronto, então venha, se junte a mim de novo. O professor também precisa ter o espírito perdoador, precisa ter um coração que abrace a todos. E Jesus abraçava a todos. Quem era João? João era um discípulo de Jesus, que o apelido dele era Filho do Trovão, porque João era briguento, João era tempestivo, João era aquele que a gente chama de pavio curto, João gostava de brigar com todo mundo. Mas Jesus foi trabalhando a mente de João, Jesus foi dando muito amor, muito carinho a João, e João se transformou no apóstolo do amor. João se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura, porque o professor dele, Jesus, lhe ensinou como ele deveria se comportar, como ele deveria amar as outras pessoas. E João se tornou aquele grande amigo de Jesus. E também Tomé também, que duvidou, e outros discípulos, mas que Jesus teve o cuidado de amar a todos eles, cada um com a sua individualidade, cada um do seu jeito, da sua forma, mas Jesus amou a todos, porque Jesus foi, é e continuará sendo o maior mestre, o melhor mestre, E Jesus pôde transformar a vida de Nicodemos. Nicodemos, como professor, conhecedor das leis humanas, ele não entendia a lei divina, o amor de Deus, o que era nascer de novo. Mas naquele encontro maravilhoso de Nicodemos com Jesus, 2 professores, 2 mestres, Então Nicodemos entendeu o que era ser verdadeiramente, o que significava verdadeiramente nascer de novo. E naquele encontro maravilhoso, Nicodemos deixou nascer de novo. Ele deixou ser transformado, ter a sua vida transformada
ter um novo nascimento, passar a ser uma nova criatura. Quando é que a gente nasce de novo? Quando a gente abandona as coisas erradas, quando a gente deixa o mal, né? Deixa de fazer as coisas que não agradam a Deus e passa a adorar a Deus, a ter Jesus no seu coração, na sua mente, a praticar as coisas corretas, a servir unicamente a Deus. Então essa pessoa nasce de novo, se torna uma nova criatura, assim como o aluno que chega na escola, não conhece as letras, não conhece os assuntos, as disciplinas, mas o professor vai ensinando, o aluno também, quando ele quer aprender, ele também se interessa, se esforça, a sua mente se abre, o seu entendimento, e ele aprende e se torna uma nova pessoa, porque o conhecimento transforma a pessoa. Antes de nós conhecermos, nós éramos uma pessoa. Depois que nós conhecemos, então nós nos tornamos outra pessoa. Então, o novo nascimento para Nicodemos foi muito marcante, foi muito importante, né? Ele, como um grande mestre, precisava também aprender com o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o maior pedagogo que a humanidade já teve e tem até hoje, que se chama o professor Jesus, o mestre Jesus. E nós precisamos desejar ser como Jesus, como o mestre Jesus. E quando nós desejamos ser iguais a Ele, nós amamos a Ele, mas amamos também as pessoas, amamos os nossos alunos, amamos a nossa profissão, fazemos o nosso trabalho, desempenhamos o nosso trabalho, as nossas atividades com muito amor, com muito carinho. E o Senhor Deus nos abençoa e os nossos alunos aprendem e se tornam bem-sucedidos. Jesus, o mestre dos mestres, né? E quando hoje que nós estamos ainda comemorando o dia do professor, então essa mensagem de hoje é muito especial, voltada para Jesus, o mestre dos mestres, o professor dos professores. Que Ele, Jesus, continue nos abençoando e que possamos ser como Nicodemos, aprender os ensinamentos de Jesus e sermos pessoas de excelência, como se tornou Nicodemos, ok? Tá bom? Vamos orar? Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é o mestre dos mestres, porque o Senhor é o maior professor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado que precisamos ser pessoas melhores, que precisamos ser aprendizes, alunos teus e precisamos fazer a tua vontade. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor tem nos ensinado, pela tua palavra que o Senhor deixou escrita para nós aprendermos. Muito obrigado. Continue nos abençoando e abençoando a todos os professores, os alunos, a família dos nossos alunos. Nos conceda a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Como sempre, depois da música que vamos ouvir, eu vou aguardar os comentários de vocês, tá certo? Bom final de semana. Cuidado, não saiam sem a máscara. O Covid não acabou, o vírus não acabou, né? O vírus já está, muitas pessoas já estão sendo contaminadas. Muito cuidado, tá bom? Se cuidem, ó. Um beijo no coração de vocês, um abraço. Deus continue abençoando a todos.
Pai chegar e por Ele chegar. Em cada passo um exemplo de amor ao semelhante. Deus sempre espera de nós testemunho a todo instante, a todo instante. É o nosso mestre, ele veio ensinar de Deus a sábia vontade, e por ele ao Pai chegar, e por ele chegar. Em cada passo um exemplo de amor ao semelhante. Deus sempre espera de nós testemunho a todo instante.